Luciano Lima, da Igreja Batista Liberando Célula, um líder que tem buscado aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E esse podcast de hoje não é mais um teste, já é o primeiro oficial do podcast do Lu. Lembrando a todos, eu não estou fazendo isso para homens nenhum, tá? Ó, só lembrando, dá uma olhadinha no som, vê se está tendo eco, se está legalzinha a filmagem. O tempo lá fora está chuvoso, então de repente se der um delay, é por causa do clima, tá bom? Dê aquele joinha pra gente, mande seu comentário. Daqui a pouco o nosso convidado estará aqui conosco. Lembra, se você tem alguma pergunta, manda para ele. Vamos pegar de surpresa hoje. Então estou contando com a ajuda de todos vocês para esse podcast avançar. Lembrando, pessoal, aquilo que eu já falei, queremos fazer para Deus. E quando é para Deus, é com excelência. Eu tenho 3 palavrinhas para você aqui. Ó. Excelência é uma escolha. Ela não vem pronta, você escolhe isso, faz com o seu coração. A excelência começa na mente. Tem que programar sua mente para você fazer as coisas com excelência. Quando nós fazemos as coisas para Deus, não pode ser de qualquer jeito, nas coxas, de qualquer forma, não. Deus tem que ser tratado com excelência, com o respeito que Ele merece. Amém? A excelência é um padrão dos céus. Apenas aquele que não quer trazer nada com excelência é o inimigo, que quer vir destruir sua vida, trazer um pecado, trazer acusação. E eu creio, em nome de Jesus, tanto eu quanto o meu produtor, quanto cada convidado que vamos estar trazendo aqui, tem no coração um propósito de excelência do Senhor na sua vida. É aquilo que eu falei, isso aqui não é para mim, isso é para a glória do Senhor. Esse ano é o ano da casa cheia. E é uma estratégia que o Senhor tem colocado no salão. Opa, já recebi uma mensagem aqui, ó. O nosso convidado acabou de estacionar o carro, ele já está subindo as escadas, hein? Só mais um pouquinho está chegando. Pessoal, lembre, tudo que acontecer aqui é para a glória do Senhor. Tá bom? Então uma palavrinha, uma mensagem, aquilo que você quiser mandar para a gente, um joia, um ok, uma pergunta, mande para nós. Amém? Ah, olha aí quem chegou! Ah, olha aí, vou mostrar para vocês quem é o nosso convidado de hoje. Graça e paz, pastor Marcelo Ribeiro! Graças e paz, Luciano. Graças e paz, irmãos. Tudo bem? Estamos aí. Tudo bom, pastor? E aí, o que pastor, manda? Mais nada. O que o senhor achou desse convite, pastor? Desse início desse podcast? Olha, eu me senti muito honrado, né? Porque você está começando aí um trabalho e né, poder cooperar com você aí já de cara, assim. Muito obrigado pelo convite. Amém. É aquilo que eu tenho falado para vocês. Toda vez que nós vamos dar um passo, nós temos pedido orientação do Senhor. Sabe? E como eu já falei, às vezes tem pessoas que têm alguma coisa em particular com o pastor Marcelo, mas temos que respeitar. Quando se trata de jovens, se fala de curso, esse homem é referência que nós temos aqui. Sabe? Ó, eu vou só dar uma reclamadinha aqui, porque eu tenho umas perguntinhas para ele top. Mas aqui, só para recapitular, se eu tiver errado, vai falar pastor Marcelo Ribeiro. Ele é esposo da pastora Rosa, pai da Elisa, da Bianca, ministro de louvor. Ele é o pastor responsável pelos Radicais Livres. E ele vai falar mais um pouquinho dele. Fala um pouquinho do senhor aí, pastor. Então, é isso mesmo. Eu também sou diretor do seminário, né, nosso curso de liderança pastoral. E também sou professor, né, desde 2009 a gente está com esse trabalho ali. Lá no seminário. E também estou supervisionando algumas igrejas, né, supervisiono igrejas aqui no Mato Grosso do Sul e as igrejas de Santa Catarina. Que legal. Antes de mais nada, não posso esquecer, patrocínio nosso, o Caricas Pantanal, o pastor Edilson mandou aqui para nós, ó. Eita, aí que top, ó, obrigado. Eu posso tomar essa seu foto café. Por isso que eu falo que é bacana, porque várias pessoas estão envolvidas nisso, cada um do seu jeito. Eu lembro uma palavrinha que eu passava no Paulo do pastor Marcelo, quando o Senhor chamou Moisés. Ele falou, Senhor, o que eu posso fazer para ti? Eu não tenho nada, você tem, o que você tem nas mãos? Só um cajado. E o que eu tenho na mão, que é o propósito que eu tenho vivido? Tempo. O Senhor falou, use o seu tempo com a melhor qualidade. Amém? Pastor, vamos começar aqui. Eu sei que o tempo hoje do pastor, infelizmente, por alguma situação, está meio corrido. Né? Não sei se o pastor quer comentar sobre a situação ou não. Sim, hoje nós estamos indo para Três Lagoas daqui a pouco. Faleceu a pastora Angelita, né, nossa pastora da Igreja Batista Imperial lá de Três Lagoas. Vinha passando já um bom tempo por uma enfermidade, a gente orando, mas o Senhor a curou. Só que Deus, Ele cura, mas às vezes Ele deixa, às vezes Ele leva. Mas Ele sempre cura. Ele curou a pastora Angelita, libertou ela dessa enfermidade, mas achou por bem levá-la para Ele. E nós vamos estar lá com o pastor Arnaldo, com a família, com a igreja. Outros pastores estão indo para lá também. O pastor Henrique está em Goiânia, está indo para lá também. A gente vai se encontrar lá e passar um tempo com ele, orar com ele. Esposa do pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo, nosso mais sincero respeito ao Senhor. Né? Eu não tive um contato direto com o Senhor, mas eu espero que você receba nossos sinceros pêsames, né? Se assim pode ser dito. Mas assim como o pastor Marcelo falou, né? O Senhor curou totalmente a enfermidade dela. Bem?
Pastor Marcelo, uma perguntinha, o senhor tem um tempo que o senhor achar necessário. A pergunta é a seguinte: Pastor Marcelo, o que tem sido a maior dificuldade nos tempos atuais para cuidar dos jovens? Olha, primeiro eu quero falar que é uma bênção trabalhar com os jovens. É um privilégio muito grande que Deus tem me dado todos esses anos. E, claro, o trabalho tem crescido, tem avançado, porque também tem uma boa equipe. Tem muitos pastores de jovens, obreiros, discipuladores na Vinha Pantanal. E tem feito grande diferença. Então, é uma bênção trabalhar com os jovens, com os adolescentes. Tem muita coisa boa, né? A gente vê eles crescendo, avançando. É um privilégio muito grande. As nossas igrejas têm jovens radicais livres, né? Que são radicais contra o pecado, contra a religiosidade, que andam na contramão do mundo. E são livres, né? Para poder servir a Deus, são livres de vícios, são livres de coisas que aprisionam os jovens no mundo, a violência, as drogas, são livres de tudo isso. Então são jovens que o Senhor separou nesse tempo para servir a Ele e para fazer diferença nessa geração. Agora, dificuldades, né? Sempre houve dificuldades. A dificuldade, a igreja, ela é divina, ela é celestial. Então, como nós estamos no mundo, a gente tem a dificuldade do jovem que muitas vezes ele se ilude com as coisas do mundo. Então, ao mesmo tempo que ele está aqui ouvindo a palavra, louvando a Deus, por algum momento ele recebe um convite ali e ele acaba se perdendo daquilo que ele já recebeu em Deus e acaba experimentando algumas coisas lá. Pessoas que já estão conosco, né? Então a gente sempre está ensinando, ministrando. Graças a Deus eu tenho um encargo muito grande para ensinar para os jovens a palavra de Deus, mas às vezes essa é a dificuldade. Então em si o que é? Ele ouve outra voz e aí ele acaba dando crédito para essa outra voz. É o que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden, Adão e Eva estavam lá na presença de Deus e de repente apareceu uma outra voz, que é a voz da serpente. Satanás na serpente, ele convidou Eva para fazer uma coisa que Deus já tinha orientado para não fazer. E ela aceitou. E aí o pecado entrou na humanidade, causou grande ruína para o homem e para a humanidade toda. Então, são vozes que nós temos, né? Eu sempre procuro aconselhar os jovens, ouça a voz de Deus. Não importa se você está entendendo ou não, não importa se é agradável ou não naquele momento, mas fique com a voz de Deus. Que a voz de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Os fatos, eles mudam. Os fatos, hoje você está bem, amanhã você está mal. Agora, está chovendo hoje, amanhã não está. São fatos, as circunstâncias estão aí, mas elas mudam. Mas a verdade nunca muda. A verdade da palavra de Deus, ela é eterna, ela nunca muda. Então a gente tem pregado. Inclusive nós vamos ter a Holy Fest agora, começa hoje à noite. Uai, ó, já um convite para todos vocês hoje à noite. que estão ouvindo essa live. O pastorzão vai estar falando para a gente, ó, Holy Fest inicia hoje que hora, pastor? A partir das 19h30. 19h30, todo jovem. Às vezes você tem um amigo, chama aquele teu amigo para vir com você hoje também. Pegando o gancho que o pastor falou, né? As pessoas não sabem, eu estou já há milênios na igreja, mas muitas vezes eu ouvi essa voz que o pastor acabou de falar, a voz do mundo, e eu acabei, perdão a palavra, quebrando a cabeça lá fora. Eu já estou há um bom tempo, eu era jovem, eu ia para comer lá na igreja, que era culto dominical, escola bíblica, eu tinha acho que uns 13, 14 anos. Na transição, eu e o pastor Daniel, o pastor então faz horas, eu até brinco na época que o pastor Marcelo tinha cabelo. Então, mas aquilo que o pastor Marcelo falou é muito sério. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, independente, a voz de Deus é verdade e acaba. E nós, jovem, cabeçudo, tem a mania de querer achar que sabe tudo e ouve outra voz e acaba quebrando a cabeça. Pastor, eu lembrei de um fato, o senhor ontem casou mais um casal, né? Top, né? Me veio agora na cabeça. E assim, não está na pergunta, mas me veio agora. O que é, professor, assim, o senhor vê que está dando certo, cada plano que é mais um jovem, mais um casal de jovem radical que o senhor casa? Olha, inclusive eu já devo estar chegando aí nos 40 casamentos já que eu fiz. Eu sou o mais casamenteiro aqui da igreja, pelo fato de trabalhar com os jovens, né? Eles nos honram com isso. Então, é uma grande honra, né? Porque o casamento é algo de Deus. Foi Deus que instituiu e planejou. Então, quando você obedece à palavra de Deus, você cai no casamento. Você vai dar certo lá. E eu sempre costumo falar para os jovens, se você quer um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus.
Se você quer uma mulher de Deus, você tem que ser um homem de Deus primeiro. Porque Deus não vai colocar uma mulher de Deus na vida de alguém que não quer nada. Então, quando a gente vai buscando a Deus, as pessoas vão se aproximando e se encontram na presença do Senhor. Foi uma bênção ontem, foi o Leonardo e a Lore aqui do Eldorado. E foi um casamento poderoso, foi a primeira vez que eles se beijaram, porque eles fizeram a corte, né? Fizemos o curso de noivos, acompanhamos ele, então quem fez o curso de noivo foi o pastor Hernani, a pastora Daniela, e a gente vem acompanhando e eles se beijaram pela primeira vez, foi lindo demais, a festa estava linda, a palavra poderosa. Parabéns aí para o Leonardo, para a Lore, não sei se eles estão com a gente, mas um grande abraço para eles e parabéns por essa vitória. Pastor, o senhor Deus é maravilhoso que ele vai dando um gancho. Aproveitando que foi o primeiro beijo dos dois, o senhor tem como nos falar, não o dia, mas vai ter algum curso de corte aqui na nossa igreja esse ano? Sim, nós temos todos os anos, a gente faz um seminário que a gente chama de Court Day, né? E a gente pega na sexta-feira à noite e o sábado, e durante a semana eu faço algumas lives também no meu perfil, no meu canal do Instagram, vou fazendo algumas lives, e aí a gente passa a semana toda falando sobre o assunto. Aberto, inclusive, para toda a família. A corte é um engano pensar que é só para os jovens, para os adolescentes. É para os pais também, é para a família. Então, toda a família precisa ouvir para que os pais acompanhem e ministrem corretamente para seus filhos. Então, você que está ouvindo essa live agora, como o pastor falou, jovem, casal, pai que tem adolescente, se você quer que o pastor esteja aqui na semana que for a Corte Day, novamente, mande aí, eu quero que o pastor Nubel, ele vai vir na próxima, dando mais dicas, mais conselhos, batendo esse papo gostoso com a gente. Bem, mais uma perguntinha que veio para nós aqui, pastor. Pastor, como o senhor vê a questão de organização sendo pai, esposo e pastor ao mesmo tempo? Que não deve ser fácil. Não é fácil quando você não tem o entendimento correto, né? Graças a Deus, o pastor Henrique Finotto, ele é um grande exemplo de vida, de tudo, de ministério, de família, né, tudo que a gente precisa, ele tem nos discipulado, nos ensinado. Então, eu aprendi cedo isso, que assim, não é primeiro a família, primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Não, comigo é assim, primeiro Deus, depois a igreja e depois a família. E aí alguém pode pensar, puxa, mas a família em terceiro plano? Mas depende, se você envolve a família na obra de Deus, então você, além de trazer a sua família para a presença de Deus, você serve a Deus junto. É o que eu faço com a minha família. Então a gente sempre, não é 100%, mas sempre que dá, eu me esforço o máximo para levar minhas filhas e minha esposa comigo aonde eu vou. Então eu faço viagens, vou pregar em alguns lugares, algumas igrejas, eu sempre carrego elas. Trabalho com os jovens, as reuniões, tudo que eu faço, eu levo elas comigo. Então, aí fica mais fácil, né? Dá para conciliar. Então eu consigo ter um momento só com elas, né, na minha casa, tem uma disciplina, tem um tempo de qualidade, a gente sai e tudo, só a gente, mas também eu envolvo elas na obra. Então eu sou um pastor que carrega a família. Então fica mais simples, fica mais fácil. É desafiador ainda, mas essa estratégia tem funcionado muito bem na minha casa. Deixa eu te perguntar, pastor, o senhor como pastor, mas vamos supor, vamos dar um exemplo, eu mesmo que sou líder, né, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Uma dica que o senhor dá seria o ideal, independente se a pessoa é pastor, líder, apenas membro da igreja, envolver em toda a atividade da igreja a família para estar todo mundo junto? Claro. Essencial. Claro, isso é essencial. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos mais daqui. A nossa identidade, a nossa vida, nós entregamos para Deus. Então nós temos que viver para Ele. Um dia alguém falou assim, a agenda da igreja é muito cheia, muita coisa, não tem mais tempo para viver minha vida. Eu falei, mas que vida que você quer, né? Você entregou sua vida para Deus, a sua vida agora é para servir a Deus. Se sobrar tempo, que é as outras coisas, não é o contrário. E aí que entra a família, que você está falando, envolvendo a família. Se o líder de célula, o irmão, mesmo se não é líder ainda, traz a sua família, traz para o culto, vem com os seus filhos, investe na vida do seu casamento, na sua esposa, vem no culto de casais, envolve, traz eles aqui, serve a Deus junto, pode ter certeza, tem sido bênção demais para mim, vai ser para vocês também. Bacana. Só dando um exemplo do que o pastor falou, eu fiquei mais de 10 anos sem liderar, não queria, por causa disso, eu estava ouvindo o pastor lá fora e achando que, é muito tempo para ser usado. Depois que Deus me mostrou, você precisa
fazer aquilo que eu direcionei para você. É liderar. E aí nós começamos a liderar, foi rompendo, graças a Deus, minha esposa. O dia que eu falei, pelo amor, eu senti um propósito, ela deu assim, pega na minha mão. Eu falei, pega na minha mão, eu peguei assim, tamo junto. A esposa, eu tô com você. Rompeu as coisas de uma forma que teve um dia na semana que não tinha nada na igreja, ela falou, amor, não tem nada para fazer. Por quê? Esse senhor nós estava tão envolvido, porque segunda tinha alguma coisa, ou tinha que visitar algum membro da célula, na terça tinha reunião, na quarta tinha uma célula, aí tinha célula de criança. Minha esposa teve um despertar agora, acho que 2 semanas, ela montou, não sei quem viu, ela montou lá em casa, como se fosse uma célula, que ela estava ajudando outra menina. Ela montou, falou, eu vou fazer a minha célula. Falou com a discipuladora, né, que se eu não me engano é Tati. Ajeitou, ele falou, tá, pastora, tudinho ajeitou. E ela fez. E ela orou o tempo que fosse uma célula, profetizando a célula dela. Na outra semana ela fez a primeira célula com 5 crianças. Cara, eu nunca vi minha esposa feliz de Deus. Então isso é maravilhoso, ver a família envolvida, é a melhor coisa. Foi algo tremendo, chegar em casa, minha esposa em línguas, naquilo, o senhor vê como é que é maravilhoso, como é que é interessante. Às vezes nós não percebemos aquilo que Deus faz. No outro dia minha filha estava perguntando, mãe, como que vai ser a volta para o Senhor? E eu chego em casa agora, minha filha está parecendo aquelas assembleias antigas. É toda hora ouvindo o Jack Band, e não para. E tipo assim, eu como pai, eu estou muito feliz. Porque a mídia, a escola, o povo aí fora, querem atrapalhar a mente dos jovens. Sim. E o senhor como pai também, que às vezes não tem como nós estarmos 24 horas cuidando dos jovens. Acho que eu creio que é aquilo que o senhor falou, mas quando nós introduzimos a família dos jovens no ambiente que nós estamos, ele vai vendo, poxa, meu pai age daquela forma, minha mãe age daquela forma, aquele irmão que está ali, que eu estou indo, age daquela forma. Então, você vê que tem jovens na igreja que às vezes os pais não se envolvem tanto. É uma pena isso, porque nós temos também muitos jovens que os pais não são crentes. E eles têm que vir na raça, eles precisam da gente, mais ainda do que aqueles que têm os pais. Mas aqueles que os pais estão na igreja deveriam se envolver mais com seus filhos, desde criança, né? Não só jovem, mas desde criancinha, já se envolver para aproveitar a oportunidade e abençoar a vida deles. Mas é quase igual o Mateuzinho, né? Que o Mateuzinho tem tudo, né? Mateuzinho de Campo da Tarde tem tudo. É isso, tem que ser. Batismo, velório, casamento, foi tudo. É assim que funciona. Bem, então vamos lá, tá? Esse pai aqui, pastor, tem compromisso. Terceira perguntinha. Pastor, qual dica que o senhor pode dar ao jovem que quer entender o seu propósito ou o seu talento? Olha, o propósito de Deus para as nossas vidas já está na palavra de Deus. Então não tem assim algo assim novo, uma coisa que vai acontecer, vai aparecer um anjo, vai aparecer alguém que vai falar, olha. Não, tudo já está na palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra, preciso ouvir a pregação, preciso estudar a palavra e receber na minha vida. E o Espírito Santo, junto com a palavra, vai nos guiando. Então, por exemplo, há um propósito que é para todos nós, que é dar fruto. Todo mundo pode dar fruto, todo mundo pode ganhar alguém, você pode ensinar a palavra para alguém, você pode testemunhar. Isso já é um propósito. Quando você entra por essa porta, você vai encontrar um caminho, talvez ministerial. Talvez você vai se tornar um líder, um discipulador, ou até um pastor. Talvez vai plantar uma igreja. Não são todos que são pastores, né? É um grupo menor, mas é a partir daí que você vai descobrindo o propósito para a sua vida. Tem pessoas que são excelentes líderes, são líderes frutíferos. Eles nem podem ser discipulador, porque às vezes se torna discipulador e ele para de produzir como produzia antes. Mas tem gente que precisa ser um discipulador. Você vai descobrindo isso à medida que você vai ouvindo a pregação. Por isso que eu sempre falo, não falta culto, não falta célula, não falta discipulado, porque às vezes naquele dia vai ter uma palavra que vai realmente desembaraçar toda essa questão ministerial na sua vida. Isso tanto para adolescente, jovem, homem, mulher. Deus tem um propósito para todos nós. Só pegar um gancho que o senhor falou, não está aqui, é só um gancho. Né? E eu já percebi, não sei se o senhor percebeu, tem muitas pessoas que às vezes querem colocar isso como títulos. O que o senhor fala sobre isso? Você está dizendo ali do líder, o discipulador? Eu sou líder. Não, isso é um erro muito grande, né? Nós somos, diante de Deus, o amor de Deus é para todos. Do mesmo jeito que Deus nos ama, que somos seus filhos, Ele ama o incrédulo, é o mesmo amor. Então todos nós somos iguais. Agora, alguns, eles têm funções no corpo de Cristo diferentes. É igual um corpo humano. Então, por exemplo, nem todos podem ser boca. O corpo humano só tem uma boca, tem 2 orelhas, tem um cérebro, tem um coração. Então, cada um tem uma função, mas todos são iguais, todos são importantes. Então, Deus separa alguns, tipo como um irmão mais velho, que é o caso dos pastores.
Nós somos todos irmãos, mas o pastor é como um irmão mais velho, que tem mais experiência, que estuda, que se aplica mais para poder servir a igreja, servir os irmãos, né? Mas somos todos iguais e a questão do título não leva a nada. Um título não muda nada, não vai acrescentar nada. Tem o título apenas para diferenciar, mas nada além disso. Então, assim, se a pessoa querer olhar só para título, ela acaba perdendo a Logo ela vai desistir. O título não sustenta então, no nada. caso, não é dica, é só a pessoa fazer o que é o mínimo. Ler a palavra e estudar a palavra. Olha, ler a palavra de Deus, orar e comunhão com os irmãos, com as pessoas corretas, é o tripé da vida cristã. Esses 3 pontos, você sempre vai estar animado, fervoroso, servindo, vai estar em comunhão, fazendo a vontade de Deus, oração, Bíblia e comunhão. Maravilha, ó, mais um ganho que eu vou pegar. Essa questão da oração, pastor, a gente vê que tem pessoas que acham que a oração, puxa, eu vou lá chamar o pastor, ele tem que orar para mim. Deixa eu falar assim, sobre uma dica para quem acha que não consegue ou não sabe orar. Isso também é só falta de revelação da palavra, né? Por isso que eu falo, você vai lendo, você vai descobrindo as coisas, vai ouvindo a pregação e vai obedecendo, né? Você vai seguindo. A oração, quem vai agir é o Senhor. Ele mandou orar pelos enfermos, ele já deu poder. A palavra de Deus fala, eis que vos dou poder. Então, quando você orar, Deus vai operar a cura, ou não. Ele vai escolher, mas cabe a mim orar. Então, todos podem orar. Aqui na Igreja Batista Imperial em Célula, cada membro é um ministro. Então, o pastor pode orar, mas qualquer irmão pode orar. O líder de célula, o membro da célula, o discipulador. Porque não é questão de título aí, é questão de ser filho, de ser servo e de crer, né, ter revelação no seu coração que você já tem autoridade para orar, para repreender demônios, expulsar demônios, declarar a palavra, profetizar. Todos podem fazer isso. Maravilha, maravilha. Sem medo, sem medo. Mais um ganchinho nessa terceira pergunta, vamos ver se eu vou conseguir colocar corretamente. A questão dos jovens e também tem ali os casais jovens também estão abaixo do cuidado do Senhor. Nós temos que ter um cuidado. Às vezes você vai falar com um jovem que é solteiro é um tipo e um jovem que é casado é outro. Dentro desses dois, como que eu posso ficar mais fácil a pergunta? O que é mais viável de ser feito? Pegar o jovem e colocar ele como um jovem solteiro, para aquele jovem solteiro trabalhar na vida dele, ou pegar um casal para já mostrar para ele que o caminho é a corte, já está orando por um propósito de uma esposa, de um esposo lá na frente. Na verdade, as duas formas são boas, né? Por quê? Porque o jovem ele é solteiro, ele precisa ter uma referência de alguém solteiro. Então, esse alguém solteiro, às vezes é o líder de célula, o discipulador, ou um irmão que tem mais experiência que ele. Então, precisa ver como é que o solteiro vive, o solteiro crente, o solteiro servo de Deus. Então, ele precisa ter uma referência. Mas também, nós temos alguns casais jovens na rede que é muito bom, porque eles estão próximos desses jovens, desses adolescentes, e eles vão testemunhar também vida de casado, como é que é o marido. No caso, né, como você falou, quem fez a corte, vai poder ensinar. Então a gente precisa dos dois. É muito importante, é muito dinâmico, a rede dos jovens é muito dinâmica. Sempre está chegando o pessoal dos radicais kids, os radicais juvenis, estão vindo para os teens, dos teens está indo para os jovens, aí depois estão casando. Então a gente tem toda essa turma aí com a gente e precisa de todos. Bacana. Todos podem então, cooperar. Você jovem que está vendo, ó, essas perguntas que eu estou fazendo para o pastor, algumas delas eram umas que eu não fiz lá atrás. E acabei me dando mal. Então, como o pastor falou, se você não é solteiro, procure ali um irmão que seja referência, esteja com ele, peça um conselho, esteja junto com ele, vendo o que ele está fazendo, entendeu? Não vai buscar, às vezes, conselho lá no mundo, não. O povo do mundo não está preocupado com a sua vida. Eles querem status e querem acabar te derrubando. Se você é um jovem também casal, como o pastor falou, tem casais aqui, referência, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que acham que tem medo que o pastor Marcelo, os outros pastores, são blindados. Não! Só chegar até eles, olha, eu convidei o pastor, ele aceitou o nosso convite para estar aqui com hoje, a agenda dele está corridíssima, mas ele é uma pessoa comum e ele vai aceitar conversar com você, deixar algo produtivo, é lógico, é claro, e poder te ajudar também. Pastor, antes da gente ir para a quarta pergunta, para a gente estar ensinando, o senhor está corrido, eu vou desafiar o senhor a duas coisinhas. O senhor como esposo e como pai. Uma palavrinha para sua esposa e uma para sua filha. Eu amo a minha esposa, eu não estaria aqui se não fosse ela. Com certeza, vocês não iam me conhecer. Porque o casamento, e você casar com a pessoa certa, define tudo na sua vida.
Então, a mulher, ela tem uma influência muito grande na vida do marido. Então, por exemplo, se ela não quisesse ser pastora, se ela não quisesse estar firme na igreja e nada, e colocasse empecilhos, como algumas esposas às vezes fazem, então eu não ia conseguir desenvolver meu ministério, né? Então, se eu estou aqui hoje é por causa dela. Minhas filhas é um complemento, né? Eu amo a Elise e a Bianca, elas são joias preciosas que Deus nos deu, né? De repente é um assunto também para uma outra conversa. A gente não podia ter filho, Deus arrumou tudo, elas vieram, são uma bênção, eu louvo a Deus, creio que Deus tem, elas vão muito mais além do que eu e a Rose, é o que a gente ora, né? Para que elas experimentem muito mais do que a gente. E eu sou muito feliz com a minha família, amo elas. Mas esse senhor falou, a próxima vez também vai encaixar essa questão da esposa, das filhas, a gente for falar sobre a corte. E dando só um gancho, eu acho legal quando eu vejo as meninas do pastor, que cada uma é metade do pastor. Uma é aquela quieta, que é a Elisa do pastor, e a Bianca é o 280, 420 do pastor que está ali atropelando. Mas vamos lá. Pastor, antes nós vamos para a quarta pergunta. Uma palavra, deixa eu deixar comigo, uma palavra na Bíblia ali, topzera que a pessoa está meditando hoje. Para estar meditando hoje, nossa, tem tanta coisa boa. Mas olha, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um por dia. E aí você pode ler várias vezes no ano. Então você pode ler ele todinho no mês. Depois no outro mês você lê ele todinho de novo. Quando tem 30 dias você lê 2 capítulos num dia. Mas o livro de Provérbios, ele é cheio de sabedoria do dia a dia. Então é uma leitura que não pode faltar para você meditar, para você comparar na sua vida o que você está fazendo ou não. Então eu sugiro, não é só um versículo não, eu sugiro o livro de Provérbios. E eu também sugiro uma tradução da Bíblia, que é uma coisa assim mais fácil para entender. A tradução que a gente geralmente usa é de 100 e poucos anos atrás. Então tem algumas palavras muito mais difíceis de entender. Então tem uma tradução, a nova linguagem de hoje, e tem também a mensagem, que eu gosto muito. São traduções bem contemporâneas, e também traz de uma forma assim séria, né, a palavra de Deus, mas muito mais fácil de entender. Olha, se você ler Provérbios, o livro de Provérbios, nessas traduções, uau, você vai ver que a palavra de Deus nos pega, nos molda e mostra muitas coisas boas que nós não estamos fazendo, coisas ruins que estamos fazendo para deixar. E olha, a vida, e as pessoas que estão perto de você vão mudar muito, porque você vai mudar e as pessoas vão ser abençoadas. Então fica a dica, livro de Provérbios. Então, você está vendo aí? Às vezes a gente o pastor pronto, ele já deu uma dica top do que ele mesmo faz. Às vezes você quer ser igual aquele obreiro, igual aquele pastor que você tanto admira, pega a dica dele, livro de Provérbios. Ele deu uma dica bacana, eu não sabia, eu vou te dar essa dica. Um por dia, quando for 30 dias, lê 2, dá para ler o ano inteiro, um mês, bateu, começa de novo. Uma dica super importante. Não esquecendo daquilo que ele falou. A Bíblia inteira é perfeita para estar lendo, estudando e buscando. Amém? Amém. Então vamos lá para a última pergunta. O pastor está corrido aqui. Nós queremos ficar muito mais, mas pelos fatos que aconteceram. Pastor, essa é para ficar no ar, já vai dar só aquele lanchinho. Tá? O que o senhor poderia dizer para os jovens que não querem ou têm medo da corte? Só por cima, para não dar tudo que vai ter aquele dinheiro. Olha, só não quer e tem medo porque não conhece. Porque a corte é um caminho maravilhoso. Não é um livro de regras, não é uma cartilha de pode e não pode. E a pessoa fica com medo porque ela não quer, ela acha que ela vai perder algum desfrute no namoro. E eu tenho, no seminário eu provo para você que o caminho de Deus é o caminho maravilhoso. Vai ser bênção demais. E todos que fazem a corte, chegam no casamento, são muito abençoados mesmo. Então, eu gostaria muito que você se organizasse, né, participasse com a gente do seminário da corte, porque essas dúvidas, esses medos, eu respondo muitas perguntas também no seminário, e tudo vai cair por terra. Você vai ver que é algo maravilhoso, vale a pena demais. Eu sempre pergunto para quem está casando, valeu a pena fazer a corte? As pessoas às vezes até choram e falam, pastor, como valeu a pena, como foi bom ouvir, como foi bom seguir a palavra de Deus. A gente está muito abençoado mesmo. Eu fico vendo assim, eu vejo as pessoas que celebram, o senhor estava emocionado agora por celebrar mais um casamento, as pessoas que estão próximos já ficam felizes que a pessoa fez o curso. Imagino quem? Eu tenho para mim,
né? Não sei se foi enganado ou não. Às vezes a pessoa que tem esse medo, eu acho que ela possa estar enganada. Não é que ela tenha medo da corte, mas ela quer um escape para um pecado. Então, mas é que a carne, ela pende para o pecado. Todos nós estamos sujeitos a isso. Sim. Todos nós somos tentados, todos nós, porque a carne está no nosso, aliás, o pecado está no nosso corpo. Mas no nosso corpo também está o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então é uma luta da carne contra o Espírito. Aquele que for mais alimentado vai vencer. Como que eu alimento o Espírito? Palavra de Deus, comunhão, oração, que é o que eu falei. O Espírito está forte, está alimentado. Se eu não alimentar, a carne naturalmente já fica mais forte. Nem precisa de nada para a carne, porque o pecado já está ali. Então, à medida que a pessoa vai se alimentando da palavra de Deus, a mente dela vai mudando, o espírito dela vai sendo edificado e ela já vai conseguir tomar as decisões que ela precisa. Legal, bacana. Então, pessoal, eu sei que poderia ficar muito mais tempo. Ah, e uma coisa legal que tem no Seminário da Corte é que eu ensino o pessoal a beijar. Olha, Jesus! Lá eu ensino como é que beija. Aí, ó, você quer aprender a beijar? É. Beijar certo, não é fazer que as passas no mundo, não. Beijar com respeito, porque no mundo aí, perdão da palavra, é muita patifaria, né? A gente vê. Então, é beijar certo, corretamente, está aqui, como eu falei. Ele pode ter as particularidades dele, mas é um homem ser respeitado como líder de jovens, como pastor, como homem, como pai e como professor aí do corte, né, do seminário também. Então, se você gostou, até aqui da participação do pastor Marcelo, mande eu quero ele de novo, ele vai vir aqui perto do seminário da corte, pode mandar pergunta, tá? Não estava combinado, se o pastor Marcelo voltar, nós vamos sortear um presente ao vivo, top, tá? Oferecimento nosso mesmo aqui do podcast do Lu, para você que gostar e que quiser vir. Independente de chegar perto da live ou não, se tiver alguma pergunta para o pastor Marcelo, pode mandar para a gente, eu encaminho para ele. Se você não quiser aparecer o teu nome, não tem problema. Nós não estamos aqui para julgar você de forma alguma, nem temos esse direito de estar julgando ninguém. As perguntas são dúvidas, tanto é que eu coloquei algumas dúvidas que eram minhas. E eu falo com propriedade, tenho 43 anos, sou casado, tenho meus filhos. Infelizmente passei por alguns casamentos lá atrás, o pastor Marcelo mesmo já presenciou alguns deles. Por quê? Não porque eu não fui ensinado. Pastor Marcelo, pastor Henrique, ensinaram muito, mas eu fui ouvir que o pastor Marcelo falou, a voz está errada. E a voz lá fora, se o pastor Marcelo quiser completar, ele pode, ela não perdoa. É assim, tudo que a gente decide, né? Você pode decidir o que você quiser, mas as consequências você não escolhe. Ela vem com a sua decisão, né? Então, a gente está num ambiente da igreja, a gente tem a oportunidade de escolher melhor as coisas, errar menos, né? Então, erros grosseiros, erros assim muito que vai trazer grandes consequências, a gente consegue evitar. A gente ainda erra de vez em quando, mas é bem menos e bem mais fraco, porque você está alimentado com a palavra de Deus, você tem uma direção a seguir, né? Que sempre é boa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Maravilha. Então, vamos ficando por aqui, mais 2 minutinhos, já estamos encerrando. O pastor Marcelo Ribeiro esteve aqui com a gente hoje, convidado especial. Já temos uma lista já, vocês vão ficar maravilhados com os próximos convidados. E eu quero deixar um negócio aqui que não estava combinado, algo que senti agora no meu coração. Se você também é um pastor da nossa igreja, da nossa rede, que sentiu bacana isso aqui, sentiu legal e quer dar uma palavra para a tua igreja, para o teu pessoal, entre em contato com a gente, nós vamos estar aí, vamos fazer essa live. Como eu já falei, como eu expliquei para o pastor, quando eu vim falar com ele, fazer o convite para ele, isso não é para mim, não é para o Felipe. Isso é para trazer vidas. Às vezes tem pessoas como eu já tive. Tem a dúvida que o pastor Marcelo tirou aqui, que ele vai tirar também nos próximos cursos. Tá? Tem esse convite. Hoje mesmo pode parecer que é apenas uma festa. Mas como o pastor Marcelo falou, há várias festas por aí. Qual que você escolhe? A festa do mundo ou a festa do povo de Deus? Então vai ter a Holy Fest, hoje para 19 Isso. A Holy Fest começa hoje. Em cada prédio da Vinha Pantanal é um evento de jovens. Amanhã, todos os prédios de Campo Grande vêm aqui para o Eldorado. Então vai estar cheio o prédio aqui e a gente vai estar transmitindo para os prédios do interior e de Santa Catarina. Então vai estar todo mundo ligado, todos os radicais vivos, são 1.500 jovens, fora outros irmãos que gostam de estar conosco, vão estar participando dessa Holy Fest, que o tema é a força da unidade. A força da unidade. É, poderoso, você tem que vir ouvir a palavra. Então, hoje é em cada prédio. Hoje cada um no seu prédio, amanhã todo mundo no Eldorado e transmitindo. Invitações para pastor, a Holy Fest, ela vai ter praça de alimentação, biblioteca, amanhã a gente começa às 15 horas, amanhã à tarde, 15 horas, a gente tem um intervalo, nós temos aqui um cantinho aqui, né, que a gente serve o pessoal e todo mundo é bem-vindo. Pastor, e aquela parte que dói muito, quanto que vai estar custando? Dessa vez, nada.
O senhor tá brincando? Dessa vez livre? nada. Dessa vez é livre. Não, então vou vir. Aproveita que é dessa vez só. Não. Então a Holy Fest não é só para o jovem, para todos. Toda a igreja. Pastor, Convidado. vamos supor que eu tenho lá um primo meu que veio de viagem, um amigo. Ele não é. Posso trazer? Pode trazer quem quiser. Também vai ser free. Tudo free. Caraca, então, ó, não perca. Assim como você não perdeu essa live hoje, às 19 horas, Holy Fest. Fique na paz. Até a próxima. Pastor, muito obrigado. Eu tô tremendo.